Bom dia, meus alunos do segundo ano A. É um prazer falar com vocês novamente, ainda mais depois de uma semana de recesso, de descanso que nós estávamos precisando, merecidos, né? Estamos aí trabalhando muito, né? Nessa parte remota, longe da escola. Para quem acha que professor e aluno não está trabalhando, estamos trabalhando e muito, não é? Mas chega de enrolação e vamos para o que interessa, que é aí o roteiro de estudos para essa semana em matemática, não é isso? Então vamos lá, para começar, então prestem atenção. Número de aulas, 5 aulas, né? Prazo para vocês fazerem do dia 2, que é hoje, até dia 9, quarta que vem. Entrega dia 9, não esqueçam, tá? Tirar foto e mandar para a professora. E o que nós vamos falar? Então, nós, semana antes do recesso, estávamos falando sobre probabilidade, análise combinatória. Nós vamos falar novamente sobre isso, agora abordando de uma maneira diferente, tá? Nós vamos aí trabalhar situações, problemas do cotidiano, aí sem a necessidade de fórmulas, mas uns problemas um pouco mais elaborados, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que a professora deixa um link aqui, além da minha explicação, para vocês assistirem sobre o assunto, tá? Cliquem aqui no link, vocês vão assistir, aí vai também ajudar a fixar mais o conteúdo. E aí partiu para a atividade. Antes disso, vou relembrar um pouquinho, vou fazer um exemplo aqui diferente do da semana retrasada. Olha só, é uma situação de probabilidade, de contagem, problemas de contagem, nós vamos aí fazer sem fórmulas, tá? Quantos números de 2 algarismos distintos? Então, num problema de vestibular ou de uma prova, vocês têm que prestar atenção no enunciado, pessoal. Sublinha as partes mais importantes. Aqui eu tenho quantos números de 2 algarismos distintos eu posso formar com esses dígitos. Olha só, veja, eu tenho 4 dígitos, o 3, o 5, o 7 e o 6. E eu quero saber quantos números de 2 algarismos distintos, ou seja, diferentes, eu posso formar com esses dígitos. E agora, pensem, como que a gente resolve esse problema? Então, vamos se atentar ao enunciado. Eu tenho que ter números de 2 algarismos. Muito bem, por exemplo, 35, 57, 63. Usando esses 4 dígitos apenas, eu preciso formar números de 2 algarismos e esses algarismos têm que ser diferentes, né? E agora, vamos pensar um pouquinho. Bom, uma maneira que eu tenho de visualizar isso é fazendo aqui uma montagem, um desenhozinho, né? Então, veja, eu tenho aqui o algarismo da dezena, 3. Então, a dezena eu coloco 3. Se eu pego 3 para a dezena, quantas opções irão sobrar para a unidade? Lembrando que esse número de 2 algarismos tem que ser os dois diferentes. Já peguei o 3 para a dezena. Quantas opções sobraram para a unidade? 3 opções. Eu posso ter quem na unidade? Ah, professor, eu posso ter o 5 na unidade, eu posso ter o 7 na unidade e eu posso ter o 6 na unidade. É isso que me restou? Sim, porque aí eu tenho números diferentes. Por que eu não posso colocar o 3 na unidade? Porque aí seriam números iguais. Eu iria formar o número 33 e não pode os dois serem iguais, eles têm que ser diferentes. Ah, professor, entendi. A mesma coisa para o 5. Então, se eu pego o 5 para a dezena, me sobram 3 opções de unidade, não sobram? Quais opções que eu tenho de unidade? Ah, se eu pegar o 5, eu tenho a opção 3 de unidade, eu tenho a opção 7 para unidade, eu tenho a opção 6. Ah, muito bem. Se eu pegar o 7 agora na dezena, quando eu pego o 7 na dezena, quais as opções que sobram na unidade? Ah, professora, sobrou o 3, sobrou o 5 e sobrou o 6. E por último, se eu pegar o 6 para a dezena, quem seriam as minhas opções de unidade? Ah, seriam o 3, seriam o 5 e seriam o 7. Ah, muito bem. Então, que número que eu posso formar aqui? Olha, 35, 37, 36. 53, 57, 56.
73, 75, 76 e 63, 65 e 67. Quantas opções então eu tenho aí? Quantos números de dois algarismos diferentes que nós podemos formar com esses 4 dígitos? Então vamos lá, quantas opções eu tenho para este aqui? 3. E quantas opções eu tenho para o próximo? Mais 3. Quantas opções para o 7? 3. E quantas opções para o 6? 3. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, quantas opções eu tenho? Então, nossa, eu tenho 12 opções aí de números diferentes que eu posso formar com apenas 2 algarismos. Ficou claro isso? Conseguiram enxergar? Isso cai muito em vestibular, essa perguntinha. E não tem fórmula, vocês não precisam usar a fórmula, vocês podem usar aqui o desenho, né? O raciocínio combinatório, né? O problema de contagem. Mas, se eu quisesse fazer pela multiplicação, também daria. Quantas opções de dezenas eu tenho? 4 opções. Então, aqui eu tenho 4 opções de dezenas. Cada dezena eu tenho quantas opções de unidades? 3. Então, se eu tenho 4 opções para dezena e 3 para unidade. Quando eu faço isso, eu tenho 12 opções. É o mesmo caso lá das camisas com as saias e os sapatos que eu passei na aula passada, não é? Fizemos a árvore de possibilidades e chegamos ao resultado também pela multiplicação. Aqui envolve o mesmo raciocínio, só que com números. Então, olha, eu preciso interpretar. Aparentemente parece difícil, mas depois que eu penso, que eu coloco no papel, que eu uso o conhecimento de combinação multiplicativa, eu consigo chegar no resultado sem usar fórmula. Percebam que aqui não tem fórmula nenhuma pra gente chegar ao resultado. Tá claro isso? Então, como a gente faz? Muito bem, se tiver dúvida, volta o vídeo e vê de novo. Aqui, vamos formar números também. Eu gostei de formar números porque eu percebo que cai muito em vestibular aí a formação de números na análise combinatória. Olha só, eu tenho os algarismos aqui, 1, 2 e 3. Então, tem 3 números, 1, 2 e 3. Quais números agora com quantos algarismos, pessoal? Se atentem aqui. Professora, 3 algarismos. O quê? O que é o mais importante no enunciado do exercício? Diferentes. Porque se pudesse repetir, eu iria ter mais opções. Como é diferente, eu tenho menos opções. Então, cuidado, leia o enunciado. Se pode repetir ou se tem que ser diferente, tá? Pra gente fazer aí as possibilidades. Quantos a gente pode formar, então? Eu quero formar números com 3 algarismos diferentes envolvendo o número 1, o número 2 e o número 3. Então, veja. Se eu pego aí o número 1. Quais são as opções que eu tenho para o número 1? Eu coloquei aqui na resposta. Veja, peguei o número 1. Sobram apenas quantas opções? 2. Por quê? O 1 eu posso pegar 1, 2, 3. Depois eu posso pegar o quê? 1, 3, 2. Inverti aqui a unidade com a dezena. Então, peguei 1 para a centena. A unidade e a dezena eu inverti. Eu só tenho essa opção para o número 1. Perceberam? Inverter a posição da dezena e da unidade. Só essa. Porque eles têm que ser diferentes. Aí faço para o número 2. O que acontece? A mesma coisa. Quando eu pego 2 para a centena, eu tenho o quê? 2 opções de inverter a unidade com a dezena. Então, 2, 1, 3, depois 2, 3, 1. Então, eu tenho unidades e dezenas invertidas, somente 2 opções. Não dá para inverter mais aqui, porque eu tenho que fixar a centena. Então, tem mais 2 opções para o 2. E para o 3? Olha só, pego aqui o 3, coloco na centena. Quando eu pego o 3, quem que sobrou? 1 e o 2. Então, qual é a combinação que eu faço? 3, 1, 2 ou 3, 2, 1. Só posso inverter a unidade com dezena, não posso mexer na centena. Mais 2 opções. Então, quantas opções nós temos aqui de formar números de 3 algarismos diferentes, sem repetir, com o número 1, 2, 3? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, eu tenho então 6 opções de formar números diferentes de 3 algarismos com esses números. Do jeito que eu coloquei 1, 2, 3, lá numa prova no vestibular, pode vir qualquer número. O jeito de fazer é o mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo. E então, chegamos ao resultado. Tudo bem?
Difícil? Não, né, pessoal? Então hoje a gente vai trabalhar com números, construir números. Aí eu tenho lá alguns probleminhas para vocês. Problema 1. De quantas maneiras eu posso escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário para um clube, sendo que eu tenho 10 candidatos a chefe, 20 candidatos a tesoureiro e 30 candidatos a secretário? Posso fazer a árvore de possibilidades ou posso usar a multiplicação. Tudo bem? Então pensem, eu quero que vocês pensem bastante. 2. A Anica, ela confecciona bolsas artesanais. Ela tem 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tipos de tecido para bolsa e 6 cores diferentes para a flor, que vai ser utilizada com um toque final. Então vejo que ela tem de opção. Ela tem quantas opções para cada coisa? E ela tá falando do quê? Ela tá falando do fecho, tá falando do tipo de tecido e tá falando da tinta para flor. E ela tem uma quantidade para cada uma, né? Além disso, ela consegue fazer 2 modelos diferentes de alça. Então, tudo isso com mais 2 modelos de alça. A Anica promete exclusividade. O que é exclusividade? É um modelo único, não é isso? Para todas as clientes dela. No máximo, quantas clientes poderão comprar de Anica até que ela modifique a disponibilidade? Ou seja, quantas peças exclusivas ela vai ter? Então, veja, primeiro, pego lá o meu lápis e vou sublinhar aqui o que está falando, quais são os dados que eu tenho, quais as opções. Então, ela tem quantos tipos de fecho diferentes? Então, olha só, ela tem 4 tipos diferentes de fecho. Quantos tipos de tecido ela tem? Ela tem 3 tipos diferentes de tecido. O que mais que ela tem? Ela tem 6 cores diferentes do que? De tintas, não é? Para fazer a flor. 6 cores diferentes para a flor. E ela tem o que mais? Ela tem 2 modelos de alça. Ela só tem 2 modelos de alça. Então, será que se eu multiplicar 4 com 3, com 6, com 2, eu chego no resultado? Então, eu posso pegar lá os 4 tipos de fecho e ir fazendo as ligações, montando uma árvore de possibilidades aqui ou um processo multiplicativo, tá? Então, lembra que a gente viu. Olha só, aqui na questão 3 eu quero ao contrário, inventando problemas. Agora vocês vão inventar um problema para mim. Olha só, dessa vez elabore e resolva um problema cuja solução possa ser feita a partir dos dados deste quadro. Então aqui eu tenho carro, 3 tipos de carro, Belina, Corsa e Del Rey. E aqui eu tenho dias da semana, segunda, terça e domingo. Eu quero que vocês montem para mim um problema de contagem envolvendo os 3 tipos de carro com os 3 dias da semana, tá? Vocês vão escrever o problema e resolver o problema para mim. Então, aqui é ao contrário, o professor está dando as variáveis do que eu estou querendo que faça e vocês vão construir o problema. Por exemplo, João tem 3 tipos de carro, uma Belina, um Corsa e um Del Rey. E cada dia da semana ele vai com um carro diferente para o serviço. Então, na segunda-feira, na terça e no domingo. Quantas opções ele tem para cada dia da semana? Não é? Pode ser um problema envolvendo. Aí vocês vão preenchendo aqui. E aí vocês vão escrever aqui um probleminha. Montar o problema, responder o problema e chegar na solução através desses dados aqui envolvidos nessa tabela. Tudo bem? Ficou claro? E a última questãozinha é uma questão de dados. Olha só. No lançamento de 2 dados, qual é o número total de combinações possíveis que eu posso ter? Liste as combinações possíveis. Qual seria a melhor forma para resolver o problema? Fazer uma árvore lá de possibilidades? Fazer multiplicação? Então, lembrando, eu tenho 2 dados. Quantas opções aí eu tenho de combinar essas faces quando eu jogo para cima? Então, quando eu tenho lá face 1, essa face 1 ela pode ser combinada com quantas faces lá do outro dado? Será que eu tenho 6 opções para ela? Bom, eu acho que eu tenho para cada face que eu jogo do primeiro, sobra quantas para o segundo? Eu acho que sobra 6. Porque quando eu, por exemplo, joguei o primeiro dado, caiu a face aí número 1 para cima. Quando eu jogo o segundo, pode cair o que para cima? O 1, pode cair o 2, pode cair o 3, pode cair o 4, pode cair o 5 e pode cair o que? O 6. Então, perceba, para cada face que eu tenho do primeiro dado, eu tenho 6 opções de combinação do segundo. E aí, vocês podem montar a arvorezinha para contar ou fazer um processo multiplicativo usando o princípio multiplicativo da contagem, tá? Essa é a dica, pensem. Então, isso que nós temos para essa semana.
né? Falando da probabilidade, do princípio de contagem, análise combinatória de uma maneira agora envolvendo um pouco de número, um raciocínio um pouco diferente, mas que no final é o mesmo método de resolução e cai muito em vestibular e concursos, tá? Não se esqueçam que o período que a professora atende vocês é todos os dias de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, exceto dia 7 de setembro, segunda-feira, que é feriado. Então, nós estaremos aí de feriado e vocês também. Segunda-feira ninguém trabalha, tá? Inclusive a professora. É descanso. Nós precisamos disso. Qualquer dúvida, mande mensagem. Espero ter ajudado, espero ter ficado bem claro. Estou disponível para vocês, tudo bem? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima semana.